minhas férias era gozar de 30 dias de liberdade por ter me escravizado durante um ano. Eu acreditava nisso. E eu vivia isso. E hoje, diferente, eu também trabalho, só que agora eu sou CLT e eu tenho direito a 30 dias de férias. E olha que curioso, eu hoje trabalho, mas o meu centro de trabalho não é a minha necessidade mais de obter as coisas, de possuir coisas, de validar minhas experiências, né, de poder conquistar o amanhã que nunca chega. Mas se não, eu tô hoje escolhendo como ter maestria, né, do nosso componente humano multidimensional, né, com várias habilidades, de poder fazer várias coisas. E uma delas que eu desenvolvi e trabalho há mais de 15 anos é com solução de software, né? Então, bom, por que não me dedicar para poder ocupar o espaço a qual a mim foi designado, permitido e construído, não só por mim, mas por, né, desde os meus professores da faculdade que dedicaram o tempo deles para poder estudar o que eles estudaram, dar atenção. Então, de alguma forma, existe uma visão a respeito do trabalho, e a respeito das férias, e a respeito dos ensinos das coisas, que não é vã, não é em vão. Então, muitas vezes, às vezes, quando a gente imagina um sistema patriarcado, opressor e muita coisa, tudo na realidade, dentro da minha percepção, sempre tem dois lados. Então, é sempre importante a gente, além de criticar o que a gente percebe negativamente, a gente poder colher o que a gente percebe positivamente para a nossa própria experiência e para o nosso próprio deleite. Então, dentro desse movimento, né, as ciências, né, o próprio movimento do colonizador trouxe muitos avanços ou muitas descobertas, muitas revelações, muitas criações que sim, entraram num fluxo totalmente descontrolado, considerando a produção infinita de materiais e o consumo infinito de recursos naturais finitos que dependem de um certo equilíbrio para sua existência e que são fundamentais para a nossa própria existência. Que, bom, o direcionamento está em extrair o máximo possível, né? Esse que é o grande problema. Mas quando a gente olha para isso no sentido de como eu, enquanto o meu papel, posso influenciar, certo? Esses espaços, né? Aí mora a minha responsabilidade, né? Que muitas vezes a gente foge da nossa responsabilidade com uma certa omissão da nossa atuação na nossa capacidade de trazer clareza para a realidade, né? De trazer justiça, de trazer amor, de trazer luz, né? Mas para fazer isso a gente primeiro precisa estar dentro do nosso centro. Então muita gente vai acidentalmente escolhendo o trabalho e eu fui essa pessoa. E hoje que eu estou saindo de férias, eu dentro de uma certa limitação, eu vi a minha liberdade acontecendo porque eu escolhi estar lá. E eu sei o que eu quero, qual que é o meu potencial lá e o porquê que me é interessante estar lá, ocupar esse espaço. Dentro da minha percepção do que eu, enquanto vida, posso agregar para a vida temporária nesse mundo. Não o quanto que a Vivo pensa que eu posso realmente agregar lá, mas o quanto que eu, dentro da minha consciência, percebo que eu posso agregar, entende? Então, muitas vezes nós seres humanos fazemos um trabalho multidimensional e nós temos que ocupar certos espaços. Então, dentro da filosofia e do ensinamento que eu recebi
da tradição Siddha, os mestres, a sabedoria, as pessoas que de alguma forma alcançaram um estado de consciência, de, de clareza e respeito à natureza, e estão se descobrindo nesse sentido, elas não que elas precisam, mas elas podem optar por ocupar esses espaços com intenção, de forma intencional. Então, quando você ocupa um espaço e quando você está em uma posição de maneira intencional, você percebe que você tem um propósito. Você não está lá por causa do salário, que você recebe mais, ou que você recebe menos, ou por causa das atividades que estão te passando, que não estão te passando. Você está entrando. Você sabe que você vai ter demanda. Você sabe que você vai enfrentar uma cultura rígida. Você sabe que você vai se deparar com pessoas que não estão do seu nível de consciência, porque não foram eles que beberam ayahuasca, que fizeram experiências de expansão de consciência, foi você quem resolveu mergulhar nessa experiência, e você vai se deparar com essas pessoas. E esse movimento, esse processo é um processo de cura conosco mesmo, certo? Porque o nosso passado é um reflexo do que nós construímos como verdade para a nossa vida. Então, uma vez que nós fazemos as pazes com o presente, com o que já passou, e nós conseguimos capturar de volta a maestria da nossa atenção para impor a disciplina das nossas habilidades, no sentido que a gente sentir que realmente é o mais alinhado, é o mais harmônico, é o mais determinístico para o que a gente carrega de essência de dentro de nós, nós sermos capazes de realizar isso. Mas não numa posição de que eu sou a vítima dessa situação e estou fazendo algo para sair dela, mas eu estou gozando dessa possibilidade porque eu reconheço que a vida é efêmera, passageira e o amanhã é incerto. Então, o que eu posso deixar de semente no mundo, nos espaços em que eu ocupo, para além das narrativas criadas de preconceitos e de exploração e de tudo mais. Então, dentro dessa multidimensionalidade que a gente vive, de um aspecto da vida mais amplo, onde se tem valores que não são só materialistas e financeiros, mas sim valores são que prezamos, né, por uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de relações, uma boa integridade interior. Então tudo isso são questões que afetam a saúde das pessoas, né, sua integridade a respeito do que você pensa, do que você fala e de como você atua no mundo é determinística para a sua saúde, para a sua recuperação às adversidades que o seu corpo pode ser acometido justamente por causa dos hábitos comportamentais, dos insumos que a mente, que os tecidos, que as emoções estão recebendo. E esses estímulos são programações, muitas vezes, do eco dos nossos antepassados que nos trouxeram até aqui, dentro da nossa experiência social, psicofísica, mental, emocional, tudo isso, um eco de programação que a gente recebe. Mas quando a gente se institui dentro da disciplina de conhecer as nossas habilidades, conhecer a origem das nossas capacidades mentais, emocionais, físicas, né, dos nossos sentidos, dos nossos tecidos do nosso corpo, dos nossos processos internos de despertar da nossa consciência dentro dos diferentes estágios os quais passamos nas nossas vidas, quando a gente começa a compreender a arquitetura da realidade que nos compreende, que faz parte do movimento entre as respirações, a gente retoma a possibilidade, né, de retomar o poder sobre o direcionamento da nossa vida, o direcionamento das nossas ações, o direcionamento da nossa existência no mundo. Então, dentro de um aspecto da realidade, eu sim atuo como arquiteto de soluções dentro da Vivo, né? Mas no espectro da minha vida mesmo, eu sou muito mais do que isso, né? Aí, como vocês sabem, já tenho formação, estou estudando há mais de 6 anos a Ayurveda, né? E também dentro desse caminho do yoga, né? Através das tradições
do sul da Índia, né, que o pessoal lá também está conectado com as tradições mais, talvez até anteriores à Ayurveda e o Yoga, como se conhece, né? Então, é isso, esses ensinamentos têm chegado para mim e me permitido que eu possa me conectar com como o Narada fala, com uma cartografia mental, com um plano de concepção a respeito do que se passa entre as respirações, no qual cabe trabalhar na Vivo. Tem um propósito maior perante a essência que eu carrego nessa existência e o que eu posso contribuir estando na maior operadora de telecomunicação instalado no país. Então, é isso, sabe? Então, meu professor chegou para mim de yoga e falou assim: bom, mas sabe de uma coisa, Rafa? Às vezes, nem todo mundo que faz yoga ou que faz o curso de yoga é para ser professor de yoga, né? Porque, de novo, o que é o yoga, né? Na verdade, yoga não é você ir lá e começar a treinar um pessoal para ficar fazendo posturas apenas. Sim, tem a parte das posturas, mas o yoga tem várias formas de fazer yoga. E uma das formas mais profundas de fazer yoga é através da influência, da presença. Então, a sua presença ser capaz de influenciar o ambiente, né? Então, tem também esse tipo de yoga, né? Então, é isso, assim, estou muito feliz por poder estar numa perspectiva integrada a respeito do trabalho e poder, de fato, consagrar essas férias que, inclusive, a gente vai para a Índia. A gente vai conhecer um pouco da cultura do som na Índia, né? Nosso professor, que estamos estudando há 6 anos, né? 7 anos vai fazer agora, essa filosofia, né? Esse Shastra, esse campo de saber que trata do Nada Yoga, né? O Yoga das vibrações. Né? Então nós não estamos falando só de asana, nós não estamos falando só de meditação, nós estamos falando, não estamos falando só de som, estamos falando de tudo que é vibração, ou seja, desde da, da intuição, do pensamento, das emoções, nosso sentido interior, até nosso campo físico, sonoro. Então tudo isso são vibrações. Tudo isso está dentro do campo de estudo do Nada Yoga. E é isso, né? Eu estudei, fiz faculdade, me formei, trabalhei por 15 anos dentro de um sistema do colonizador e, e depois disso eu comecei a ouvir um chamado interno. E depois da minha primeira saída do trabalho, eu trabalhava no Itaú, eu comecei a surfar. E aí eu era ateu na época. E depois que eu comecei a surfar, no contato com o surf, com a natureza, eu olhei e falei, opa, peraí, tem alguma coisa maior que queria se conectar comigo. E isso se conectou. Teve uma vez na praia que eu me conectei com a Santa Maria de uma forma ainda que eu não tinha nem consciência sobre isso. E quando eu fui tomar banho, eu ouvi uma voz na minha cabeça. Achei que tivesse ouvindo coisa, fiquei até assustado. E aí a voz falou, alma é consciência, na minha cabeça. Eu falei, alma é consciência? Nem fico pensando de alma, nem fico pensando de consciência. O que é isso agora, gente? Essa voz da minha cabeça não parava de falar, alma é consciência, alma é consciência. Eu falei, mano, vou ter que pesquisar. E o que eu sabia fazer era pesquisar, né? Porque eu tava me formando ali. Eu tinha me formado, né? Mas era um método que eu sabia. Entrar no Google, fazer pesquisa na internet para poder escrever trabalho. Era isso que eu sabia fazer. E fora aprender, né? Computação, programação e tudo mais.
Quem sabe, quem é dessa área, tá me vendo falar, sabe que precisa da pessoa ter um interesse próprio de sair, estudar e compreender para poder aplicar isso, trazer resultado, né? Então, é um trabalho real, assim, que saudando um pouco o pessoal também que trabalha com os pedreiros digitais aí, como eu explico pro meu pai o que eu faço, é, que a gente faz muito do trabalho que hoje, se não existisse esse tipo de pessoa, muitas das facilidades humanas não existiriam também. Então reconheço sim o mérito dessa profissão também, né? E a questão é como aplicar tudo isso no mundo que estamos, no momento presente. Então, por isso é importante a presença, né? Não, eu quero conquistar algo lá na frente, papapá. Putz, legal. Quando você for comprar aquele seu Nike que você está economizando 10 anos aí para comprar, ou quando você for comprar aquele seu iate, aquela sua casona, talvez a gente não tenha água para beber. Então, será que realmente é essa a sua prioridade, sabe? Então, eu acho que nós estamos no momento de começar a despertar essas consciências e as pessoas passarem não mais a fugir dos seus espaços de conquista, inclusive no mundo material, das suas posições, dos seus trabalhos, mas começar a colaborar com a amplificação da consciência, a humanização do trabalho, a humanização das relações, o redirecionamento dos objetivos das empresas, a redefinição dos conceitos e dos valores empresariais, culturais, relacionamentais uns com os outros e com nós mesmos, ocupando esses espaços, não só nos isolando, não só nos escondendo atrás das nossas fogueiras, nos nossos sítios escondidos isolados, mas sim ocupando nossos espaços, sabe? Podendo estar com interesse, com integridade, não apavorado pelo que se põe enquanto realidade, mas sustentar essa pressão e se colocar de forma corajosa em relação à vida, em relação à nossa própria responsabilidade com o que está aí posto, sabe? Então é isso, assim, essa é a mensagem, sabe? Quando a gente começa a, de verdade, se aprofundar no estudo do yoga, aí eu quero agradecer o Renan, do Purna, quero agradecer o Narada, do Anagalakshmi, o pessoal do Flor das Águas, toda a família do Flor das Águas. Quero agradecer aos inúmeros irmãos e irmãs que eu conheci em cerimônias com as medicinas da floresta, né? Aos grandes pajés, né? Curandeiros que eu conheci em todo esse tempo de mais de, sei lá, 5, 6 anos de caminhada de ayahuasca e também a sabedoria das plantas dos indígenas, né? Dessa sabedoria que nos conecta com a verdade universal, que é a verdade que está dentro de nós também, né? Nos limpa de impressões muito antigas que estão dentro do nosso sistema, né? Então também é importante essa reconexão territorial com os nativos e com as medicinas naturais que limpam a nossa má percepção da vida e que permite que a gente continue ecoando já sons, ações e formas no mundo que já não cabem mais para esse tempo, né? Então que a gente profundamente busque essa verdade e viver dentro dessa integridade que é um reflexo do que a natureza tenta mostrar para nós. Quando a gente adoece, é justamente essa ausência da integridade interior, da integridade de harmonia que foi quebrada por algum aspecto, que com certeza não é só material e não é só molecular, e cada pessoa vive uma experiência única. Então, cada pessoa se desenvolve dentro de um adoecimento de forma única e tem a sua forma única de se sair, de atravessar esse processo de adoecimento e recuperar sua integridade, sua saúde, né? E isso eu não estou falando sobre ficar doente, ter febre, porque a doença ela começa na nossa percepção esperançosa da vida, no nosso sentimento interno de alegria, na quantidade de pensamentos positivos que a gente pode construir a respeito de nós, da realidade, e como que isso nos coloca em estado de aptidão para a realização do nosso melhor potencial em relação ao ambiente, em relação às outras empresas, em relação a nós todos na nossa vida, né? Então é isso, muita gratidão aqui do coração, deixando essa mensagem aqui, também muito feliz de poder estar fazendo essa viagem de férias e que de alguma forma possa ser um incentivo, né? Um pouco do que eu vivo, assim, um pouco do que eu acredito, um pouco dos meus pensamentos. Também não carregam nenhuma verdade, é a minha percepção. Eu acredito que cada pessoa traz uma peça essencial para a gente poder construir
integrar esse grande ecossistema que nós somos.